ele vai abordar um tema ilustre, né? Um novo conceito. Vai falar sobre o retorno de Jung. Então, eu vou passar a palavra para ele. Uma salva de palmas, por favor. Bom dia a todos. E aprendi que a gente tem que falar também e a todas. Muito bom. Zuniga falou sobre a liberdade e a ética de pertencer ao Cinti. Eu senti a mesma sensação que ele sentiu como profissional. Porque a holística ela é vista em muitas áreas do conhecimento como não ciência. Ele falou muito bem, é ciência. O próprio nome está falando ciência. O que é ciência? É quando você tem consciência do seu trabalho ético, do seu trabalho honesto, do seu trabalho com transparência. Outra coisa, eu começo a falar assim, porque eu fico emocionado em ver uma plateia dessa e nervoso. É como se eu estivesse entrando pela primeira vez fazendo uma palestra. Então aí eu vou acalmando o meu coração para eu tomar fôlego para prosseguirmos. A palestra é totalmente vivencial e totalmente experimental. Eu vou pedir em alguns momentos, alguns voluntários, né, e que me auxiliem e sintam a palestra. Zuniga falou sobre regressão. Então vamos fazer uma regressão, mas uma regressão bem natural. Uma regressão que cabe a todos, independentemente. Quando a gente fala, sabe que aquilo existe, porque está sentindo, está vivendo. E há uma coerência no ciclo. Pensar, sentir, agir. Porque se eu cruzo sentir, agir, dá conflito. Se eu penso e ajo, dá conflito. Se eu penso e sinto, dá conflito. A gente tem que fechar a tríade: sentir, pensar e agir. O agir é falar ou não falar. Esse é o principal ponto. Que quando a gente solta a palavra, é como se fosse a faca ferindo. Então, a gente tem que pensar, sentir, falo ou não falo? Porque se eu falo, posso ter duas situações. A minha fala ser harmônica e um bálsamo, ou ser uma flecha e um veneno. Então, e depois que isso é destilado, não tem retorno. Aí não tem retorno. Olha para você ver. Eu atendi uma consultante em que a vida dela toda muito subjugada, com muito problema. Por quê? Porque ela ouviu a família. O Zuniga falou sobre a odontóloga, né? Ela ouviu a outra coisa, que ela era o ovo de índio. Porque ela era morena e a família toda era loura dos olhos deles. As irmãs, os irmãos e tudo. Aí a família juntou e dava essa explicação para ela. Você é diferente porque você é ovo de índio. Onde tirou isso? Eu falo, gente, isso só pode ter tirado dos infernos, porque não tem como uma colocação desse jeito. E isso, ela estava com 59 anos. 59 anos de subjugo, de menosprezo, e numa conversa, ela, agora eu lembrei, eu sou ovo de índio. Feminino não, você tirou isso? Né? Então, aí eu conversei com aquela criança abandonada, com aquela criança zangada, com aquela criança impulsiva. Por causa de quê? Vocês vão ver o porquê. Bom, eu tenho a seguinte situação. Todos nós somos frutos de uma negação. Vocês querem ver por quê? Esse lado aqui é a primeira gestação.
dentro do útero. Esse lado aqui é a segunda gestação fora do útero. São 2 nascimentos. O primeiro, o Deus Sagrado nos elege os 9 meses para sermos fecundados. O segundo vai até 63, 70, 40, 50, e vai, né? Então, esse aqui são os 9 primeiros meses. Vocês estão no ambiente. Esse ambiente começa microcósmico ou microscópico. Se o cientista gosta de usar microscópio, porque ele olha lá, sim, o óvulo, espermatozoide, vão fazer em loco, né? E vão fazer a gestação lá, em loco e etc. E nós aqui temos as consequências. Então vamos aqui. Vocês estão dentro do ambiente microscópico ou microcósmico, o cosmo. Como que é esse ambiente? As mulheres sabem, os homens também. Segundo Jung, eu nasci, né, com características masculinas, mas tem uma feminilidade total da minha mãe. Então, minha ânima é aguçadíssima. E as mulheres estão aí prova. O ânimo dela é tão grande que nós tivemos uma presidente, né? Então está em briga aí. Mas aí o que nós vamos fazer? Vamos para essa gestação? Como que vocês sentem dentro desse ambiente? Como que é esse ambiente? Aconchegante. Aconchegante. Perfeito. O que mais? Paz. Mas, assim, vamos lá. Vão um ambiente mesmo confortável. Seguro. Seguro. Opa! Quente. O que mais? Hã? Cheio de luz. Protegido. Esses são os abstratos. São as sensações abstratas. Protegido, né? E outros mais. Protegido, perdão. Cheio de luz. São os abstratos. Vamos para o ambiente concreto. Já falaram um tanto de situações desse ambiente. O que mais? Vamos regredir. Então, lá dentro do útero. O que? Evolução. A evolução. Porque na evolução, o que a gente é? Lá começa o embriãozinho. Como é que a gente chama? Feto. Olha o que vai acontecer por esse lado de cá. O que mais, gente? Energia. A mãe filtra essa energia total. É como se fosse um filtro medita. Já até estou fazendo propaganda. Né? Põe o pó de café e sai um líquido. Prazeroso, quentinho, né? Líquido. Como é que é o ambiente que a gente fica lá dentro? Esse lado aqui não. Esse aqui. Aquoso, né? O que mais? Alimentado. Saudável. O que mais? Esse povo. Forte, harmônico. Porque a mãe está protegendo, filtrando todas as emoções. Quais emoções que o feto está, olha bem, o feto está recebendo no útero? Somente depois deu Roberto Carlos, são tantas emoções. Mas aqui é a emoção da mãe. Vocês não falaram o que vocês estão respirando dentro desse útero. Indiretamente, mas diretamente. Amor. Só água. Só água. Através da placenta. E comendo através da placenta. O pulmão está assim coladinho, não entra ar. Todos os nutrientes vêm de uma única fonte. Da mãe. Você é a outra. Nós estamos na primeira, não é? Isso são o quê?
as energias externas que interferem na interna. Então, temos aqui, nesta regressão do útero, quem não sentiu isso? Se nós falamos é porque nós vivenciamos, nós sentimos, nós experienciamos e nós somos. Aqui nós somos e aqui nós temos. Olha aqui o que vai acontecer. Então, útero, micro, o óvulo e o espermatozoide. Aí chega um e fala assim: nós não escolhemos, nós somos escolhidos. O óvulo escolhe o espermatozoide. Ele facilita para o espermatozoide entrar nele. Agora, existem os oportunistas. Às vezes, o espermatozoide vai ali, o óvulo abre, ele solta um líquido branco para ver se é ali. Se o líquido some, ele entra. Mas aí tem um espertinho que vem e entra junto, isso naturalmente, não é o in vitro, não. Aí naturalmente ele entra. Por isso que nos gêmeos, geralmente um é muito, o outro é mais tímidozinho. Então vocês vejam que isso tudo é consequência o quê? Natural. Tudo isso é vivência no primeiro ciclo, na primeira gestação. 9 meses. E aí? Quando a gente completa os 9 meses, está na hora de sair. Porque está muito apertado. E ele falou em seguro. Quando a gente vem para cá, a gente cria senha. A gente cria tanto de barreira para o quê? Porque a gente sente inseguro. Aqui dentro nós somos feto. Porque quando a gente chega para cá, em português, 3 partículas negam esse feto. É o A, o IN e o D. Aqui a gente ouve a palavra, a gente é normal. Quem não está dentro desse padrão é anormal. A gente é feliz. Quem não está dentro desse padrão, a gente é infeliz. A gente é contente. Quem não está dentro desse padrão, a gente é descontente. Então, se aqui a gente era feto, aqui a gente é o quê? Quem que nega feto? O afeto. Por isso que a gente é esse manancial de carência. E eu quero esse aqui, porque ele vai me dar amor. Ele vai me dar segurança, ele vai me dar carinho, ele vai me dar afeto. Eu quero casar, mesmo tá, mas eu quero. E a gente pode o quê? Entrar dentro de segunda gestação, que é o quê? Tudo que era aqui passa a ser ao contrário aqui. E aí, o que acontece? Estou lá com meu bebê de 3 meses. Quantos meses tem? 3 nada, ele tem 12. Porque a matemática veio, racionalizou e falou assim: você não existe. Você passou daqui da barreira, você voltou para cá. O que era seguro passa a ser. O que era aquoso passa a ser. O quê? Seco. Nós respirávamos água, o pulmão era assim. Tem até os famosos tapinha, que não precisa. Então o que acontece? Quando a gente chega aqui, o pulmão infla o ar. Então a gente tem preocupação com a nossa respiração. E aí, o que mais? A gente aqui era o quê? Aconchegante. Aqui a gente é desconfortável. Aqui a gente era o quê? Seguro já falamos. A gente tinha energia, tinha alimentação. Aqui passa o quê? Passa até em cima do cadáver da mãe para sobreviver.
Uma busca incessante da sobrevivência. E aí, você teve os 3 vetores. Eu tive também os 3. 50% aqui dentro é de DNA paterno, DNA materno. O que sobra pra gente? E aqui? Continua 50% DNA materno. Vem o segundo hemisfério, que eu dividi em 3 vetores. 10% das circunstâncias de vida, 40% é chamada livre escolha. Os 10% se dividem nos 3. Relacionamentos, dinheiro e beleza. Beleza que é a chamada o quê? Qualidade de vida. Então, se eu tenho 40%, 10% são de circunstâncias, e quando eu sou fissurado por dinheiro, eu passo por cima de relacionamento? Eu passo por cima da beleza, beleza é qualidade de vida, é saúde, e aí começa a tomar conta do quê? Dos 40%. Na primeira gestação, 50% DNA da mãe, 50% DNA do pai. Na segunda gestação, 50% dos DNAs e da parte o quê? Externa da segunda gestação, em que a gente permite que relacionamento, tem gente que fala assim, tem que casar, eu tenho que ter alguém na minha vida. E aquilo vira uma obsessão, uma fissura tão grande, que come os 40% das outras possibilidades de ser. Mas ela tem que ter dinheiro, ela tem que ter beleza, ela tem que ter relacionamento. Então, o que nós temos que trabalhar como terapeutas? O equilíbrio dinâmico. O ponto de equilíbrio dinâmico, Zuniga falou com muita propriedade, que é a questão do meio. É o caminho do meio. Então, esse caminho do meio, ele precisa do ponto de equilíbrio dinâmico. Entender o processo, primeira gestação, segunda gestação. Por que nós não podemos julgar? Por quê? Porque nós aprendemos aqui que nós não temos escolhas. Quando chega alguém dentro do consultório, ela está na homeostase. Ela ainda está presa na primeira gestação. Ela está lá. Comida. Na hora que eu abro a boca, que eu penso em fome, já está um líquidozinho me aumentando. Aí, quando isso são outros desequilíbrios, fungo e outras coisas que a gente bate aqui para não acontecer lá. E a criança alimenta disso. Igual a consultante chegou perto de mim e falou assim, eu gostaria que o senhor olhasse minha filha, que não sei o quê. Eu falei, gente, quando esse povo vem com essa ladainha para mim, não adianta. Minha filha, o problema está com você. Eu quero cuidar da sua criança. Não é a que nasceu, não. Mas eu queria saber o que eu fiz. Só olhar para ela. Olha para ela, você vê o que você fez. Você vê o espelho. O que vejo no espelho, uma visão pragmática da psicologia transpessoal. É só olhar para essa criatura. Né? E aí elas acalmam e acabam fazendo a terapia. Aí eu falo, você é uma excelente consultante corajosa, porque a maioria são mulheres. Vocês mulheres são fantásticas, vocês são guerreiras, vocês vão em cima, vocês fazem. O homem, não, vamos ter terapia. Você precisa. Você vai fazer terapia, você que é doida. Aqui quem é normal sou eu. Então eu recebo disso.
Eu, dos meus consultantes que eu tenho, eu só tenho 3 homens. É tudo mulher. Tudo. Então, preste atenção no que nós vamos falar aqui como terapeutas. Nós temos uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos equilibrando energias. Energias de como dizia Jung, de que não fomos nós que escolhemos, nós fomos escolhidos. E aí, neste momento, eu não tive escolha. E aí vem pessoas discutindo outros dogmas religiosos. Eu falo, gente, não entra nessa não. Vamos ter a propriedade matemática, ontológica. Aí isso ficam doido, né? Aí se perde. Eu começo a embaraçar todo. Aí sento. Vamos pelas propriedades? Vamos então. Sua filosofia é o quê? Ah, sou cristão e tudo. Tem até as irmãs ali. Que maravilha, elas vão me ajudar. Elas estão na primeira gestação. Fala, olha, existe 3 princípios básicos da lei cristã. A primeira, somos segundo a imagem e semelhança do nosso Criador. Eu não sei por que você está destroçado desse jeito. Segundo, amai o nosso Criador sobre todas as coisas, que é a comutativa, e a teu próximo como a ti mesmo, que é a transitiva. Então a propriedade reflexiva é: somos segundo a imagem e semelhança do Criador de Deus. Como que eu tenho o direito de apontar para você e dizer que você é errada? Que você está na energia errada do demo? Como? Se nós todos somos segundo a imagem e semelhança do nosso Criador. Aí vem destroçado, eu amo, não sei que mas como você fala uma coisa dessa? Você ama, só você não tem nem a capacidade de saber que você se ama. Onde você está inserido nisso? Está escrito na Bíblia, nos mandamentos cristãos, que amai a Deus sobre todas as coisas. Se nós somos imagem e semelhança do nosso Criador, amar a si mesmo é propriedade comutativa. A gente só faz um empréstimo de lugar, troca. E, por último, que é a terceira transitiva, o que sobra de amor para a gente doa um pouquinho para o nosso irmão. Mas tem que sobrar. Porque a gente não pode ficar com saldo negativo de amor. O amor tem que ser incondicional. O amor não pode ser punitivo. Eu não posso culpar meu pai e minha mãe. Uma coisa linda que você falou. Eu entrego para o meu pai e agradeço o útero sagrado de onde nós nascemos, todos bonitos, todos saudáveis e ainda orientadores da energia de equilíbrio do outro, do próximo. É uma responsabilidade muito grande. E aí, para segundo momento, como a Marcela falou, se tiver dúvida, pode escrever. Aí a gente vai ter espaço para estarmos discutindo sobre isso. Isso aí é coisa para 40, 50, 60, 30 anos, 500 anos antes disso. Aí o que nós vamos? Para a segunda etapa. Eu pediria, antes de nós trabalhar, não assustem pelo que eu vou tirar aqui da bolsa, por favor, não assustem, mas eu vou pedir ao nosso colega que ele passe o filme de um tailandês. Não vou fazer sacrifício. E aí, tem um filme do tailandês que vocês vão ver.
Jesus toma conta. Ele tem 3 minutos. Ele está no YouTube. É um hotel na Tailândia em que esse tailandês ele faz essa sessão de equilíbrio. O mais interessante é no final, quando ele deixa toda a rede montada e equilibrada no chão, e aí ele simplesmente dá um toque na ponta da rede e tudo desmorona. Então nós vamos fazer isso aqui. Vocês vão perceber agora. Eu vou fazer com cabide e com a régua. Vocês podem também fazer com caneta, com vassoura. Cuidado para não ficar entrando dentro do quarto com vassoura e sair de lasanha, assim, calmo, porque o povo vai ficar preocupado, né? Mas é incrível quando você está em estado muito nervoso, muito agitado. Faça esse ponto de equilíbrio dinâmico para vocês atenderem um consultante difícil. E tem consultante que você tem que preparar psicologicamente, fisicamente para atender. Então vocês podem fazer a experiência e ver se estão no ponto de equilíbrio dinâmico para atender aquele consultante. Ok? Então, o primeiro voluntário, quem se candidata, não vai ter nada difícil assim, né, de grave. Viram que antes dele fazer a experiência, o que ele fez? Fez uma técnica da respiração. E aí, cadê o voluntário? É ótimo. Uma salva de palmas para a confia no outro. Bom, ele usou, eu uso muito no consultório, aquelas palmeiras mesmo, aqueles veios, né, da palmeira. E aí os consultantes ficam, mas como é que você consegue fazer? Eu não consigo fazer nada, você que está fazendo. Você também vai fazer. Tem aqui o outro. Isso aqui porque a gente tem que vou contar para vocês, isso aqui estava dentro da minha mala, né? A hora que eu passei na esteira, o rapaz falou assim, o senhor pode fazer o favor de parar ali para a gente ver o que tem dentro do sapato. A gente achou um material muito esquisito. Por causa dessas correntes, essas coisas. É realmente, lá no detector de metal, um tanto de metal, cabide, umas coisas dessas, régua de aço, eu falei, não, é porque eu vou para um congresso. Aí ele falou assim, é congresso de fogo. Foi mais ou menos. Mas é quase que eu fiz lá com eles a experiência. Bom, mas tem coisas que eu já passei por isso mesmo. Né? A gente passa por esses dissabores. Olha para vocês verem. Todos vocês vão reparar isso aqui. Então eu estou preparando isso aqui está me incomodando, mas vamos lá. Não sei porquê, mas hoje está tudo dando errado. Não, tem que respirar. Tem que ficar bom. Pronto. Vocês estão observando alguma coisa. Está passando internamente em mim. Vocês só estão observando. Vocês só vão fazer senso crítico. Mas agora ela vai fazer a experiência. E ela vai passar a experiência para vocês. Eu não vou falar porque vai induzir. Então, o terapeuta é um indutor de coisas boas nas pessoas. E aí você pode fazer a experiência. Pode.
Você aqui, suas mãos são paralelas e vão deslizar sobre a régua. Você está com vontade de mexer com essa, né? Mas está conseguindo? Não. Por quê? Agora. Aqui travou e aqui continuou. E aí? Você está com vontade de mexer com essa, né? Não? Mentiu. Vocês podem fazer isso com a caneta, com cabo de vassoura, com vassoura. Perfeito. Agora você explica ao pessoal qual foi a sua sensação. Ainda não entrou agora os cabides. A gente tem um tanto de cabides, né, gente? Pendurado. E aí? A sensação, Jomara. realmente, né, uma mão travou, aí eu comecei a questionar esse travamento. Aí quando ele começou a falar, eu comecei a perceber que ele estava induzindo a minha mente. E aí eu comecei a voltar para dentro, porque a energia era minha e não era de fora. Essa sensação. E aí foi você que quis o movimento? Não. Essa aqui é a que vai, depois essa foi? Ainda teve isso. Quando eu percebi que eu queria controlar o movimento, assim, comecei a ficar muito... Aí que eu ficava mais descontrolada. Aí começou a tipo, deixa fluir. Eu comecei a deixar fluir. Fantástico, João Mário. Vocês todos podem fazer, inclusive com a caneta. A caneta vocês vão ver isso, a percepção da João Mário. Quando vocês olharam, o que vocês falaram? Não, ele... Desculpa. Ele está controlando aqui. Quando a gente controla, a mão trava. A gente não consegue dar continuidade, não é assim? Sim. E aí, vocês podem ver... Se vocês são controladores e podem fazer isso no consultório. Vocês pegam uma vassoura nova, aquelas que desenroscam, e pegam o cabo. Primeira coisa que você vai descobrir que o consultante é controlador, que ele começa a querer segurar. Ele faz pressão. Aí ele fala, mas isso aqui não quer andar. Eu falo, não anda. É a lei chamada lei